Olá pessoal, começando aqui mais um episódio do nosso podcast Deixa a Luz Entrar, e hoje eu queria trazer um devocional. Na verdade nós vamos refletir ao redor de uma pergunta. Será que você já se fez essa pergunta, ou será que você se faz essa pergunta até hoje? Quem é Jesus? Será que a gente já encontrou a resposta? Será que a gente consegue encontrar uma resposta para essa pergunta? Vamos ver no episódio de hoje. No domingo anterior à morte de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: "Quem é este?" A multidão respondia: "Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia." Esse fato é narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versículos 10 e 11. E será que nos surpreende as pessoas dizerem que Jesus é profeta? A primeira coisa que temos que lembrar é que o que é um profeta, na verdade? Um profeta é alguém que ouve a voz de Deus e então ele repassa a verdade. Então, quando essa passagem diz que Jesus é o profeta, significa que ele veio ao mundo para transmitir a verdade do Pai diretamente para nós. E o próprio Deus Pai deu testemunho disso aos seus discípulos no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 15, que lá está escrito assim: "Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: 'Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no.'" Por um lado, a verdade dói, e eu suponho que você goste tanto quanto eu de ser julgado por alguma coisa errada que você disse, ou ser alertado de sua atitude egoísta, ou até mesmo corrigido por seu comportamento preguiçoso. Queremos de todos os jeitos contratar um advogado interno e encontrar um motivo técnico para tirar o peso das nossas ações. Mas os profetas falam a verdade, o que é exatamente o que Jesus está fazendo quando ele nos chama de pecadores egoístas. Mas por outro lado, essa verdade ajuda, porque Jesus, o profeta, fala a verdade sobre a graça. Ele diz que se nós crermos nele, através do seu sangue, nós somos feitos filhos de Deus. Somos perdoados, somos amados, somos queridos, somos enchidos com seu Espírito Santo. Jesus não é só uma pessoa, Jesus é o nosso profeta. E ele não só revela as palavras do Pai, ele é a expressão exata do seu ser, a ponto dele mesmo falar que quem o via também via o Pai. Mas Jesus não é somente o nosso profeta, ele também é o nosso sumo sacerdote. Na antiga aliança, era necessário que existissem sacerdotes para oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e também pelos pecados do povo. Mas, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, Jesus não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. E ele fez isso de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo na cruz. Por isso ele se tornou uma garantia de uma aliança superior. Tem um caso que aconteceu em 2014, onde um atirador abriu fogo em uma base militar no Texas, assassinando 3 pessoas tragicamente. Mas teriam sido muito mais pessoas do que isso, se não fosse pelo sargento Danny Ferguson. Quando os primeiros tiros soaram, a equipe militar se juntou atrás de uma porta fechada, mas essa porta ela não trancava. E foi aí que Danny correu até a porta e segurou a porta fechada para que o atirador não conseguisse entrar. Antes de ir embora, o criminoso atirou na porta e matou Danny, fazendo dele um sacrifício que salvou muitas vidas. Essa força heróica é um pequeno exemplo que me lembra um pouco do que Jesus fez. Antes que o pecado e a morte derrubassem de uma vez por todas a porta que nos separasse de Deus para sempre, Jesus foi à cruz disposto a não se mover, sabendo que isso lhe custaria a vida.
Eu imagino que os sobreviventes dessa base militar são gratos até hoje pelo sacrifício que salvou as suas vidas. Da mesma forma que nós acordemos todos os dias com gratidão, sabendo que hoje temos vida com Deus através da cruz de Cristo. Não existe uma notícia que possa nos separar do seu imenso amor. A partir do momento em que entregamos nossas vidas a Ele, não existe o que possa alterar nosso status de filhos redimidos, estimados e queridos de Deus, a não ser nós mesmos. Não existe força poderosa o bastante para derrubar a porta que está segura pela cruz e nos tomar das mãos do nosso Salvador. É isso que significa dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Podemos dizer também que Jesus é nosso Rei. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu Rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele proclamará a paz às nações. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como são belos, como serão formosos. Esses trechos foram tirados do capítulo 9 do livro do profeta Zacarias. Jesus foi um rei bem diferente dos demais. A sua coroa foi de espinhos. O seu manto era vermelho, mas por causa do seu próprio sangue. Ele foi erguido em uma cruz ao invés de um trono. E os que deviam saudá-lo xingavam, batiam e cuspiam nele. Mas ele não se recusou a essa coroação, porque ele sabia que o seu retorno final seria como o Rei da Glória, entronizado entre os querubins. E quando ele vier, será como conquistador e libertador do seu povo de uma vez por todas. Ele se submeteu às maiores humilhações voluntariamente, como Paulo relata no capítulo 2 da carta aos Filipenses, do versículo 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então dizer que Jesus é o nosso Rei significa que aguardamos a promessa da sua volta e que enquanto isso seremos fiéis à vontade do nosso Senhor. Mas, diante disso tudo, eu queria dizer que nós não podemos escolher somente o que nos agrada em Jesus. Ele é completo. E não somente isso, além dele ser completo, toda a plenitude habita nele, é o que a Bíblia diz. Ou então temos Jesus por inteiro, ou não temos coisa alguma dele. Pois é, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Foi um devocional curtinho, mas tem bastante coisa para a gente refletir aqui. Aguardo você